Agora, talvez tenhamos Thiago Alcântara aqui no Brasil, tá rolando esse boato, principalmente depois que a esposa dele postou uma foto da família de férias, e um dos filhos dele estava com a camisa do Flamengo, Igor. Aí a torcida foi ao delírio, né? Já achando que já era contrato assinado. A Flá Twitter fica empolvorosa aí com esse tipo de associação, né? Embora, enfim, a gente precisa aguardar ainda para ver se tem um passo concreto do Flamengo nesse sentido, que a gente não tem informação no momento. Mas sempre se. O Thiago Alcântara é daqueles assuntos de janelas que voltam, né? Vêm e vão em janelas e aparece sempre uma possibilidade. Abre a janela, já começa o nome vindo pelas redes sociais, vem gente almejando algo pela qualidade que o Thiago Alcântara tem, claro, pelo histórico dele de assim, carioca, carioca não, ele nasceu fora, né? Mas enfim, pela criação carioca, italiano, ele nasceu fora, mas é pela criação carioca que ele teve, ser filho do Mazinho, vale sempre lembrar, irmão do Rafinha. Então, esse ícone que é a camisa do Flamengo sendo usada por um parente tão próximo do Thiago Alcântara, deixa a galera delirando lá, imaginando essa contratação. Lembrando que o Thiago está em fim de contrato no Liverpool agora e está aguardando situações para ver para onde vai. Por enquanto, é o cenário que tem no momento de forma mais concreta. O Flamengo ainda pendente de algum movimento mais direto em relação a esse tipo de contratação. Claro, seria uma possibilidade ali para tentar enxergá-lo no elenco, né? O Flamengo sempre precisando de uma alternativa ao Arrascaeta. Tem De La Cruz jogando um pouco mais adiantado, mas enfim, com essas situações de perda sempre de jogadores para as seleções, é sempre importante contar com um meio-campo mais encorpado no aspecto da criatividade também, diante do que tem acontecido com a Arrascaeta, não só das questões físicas. Então, esse é o cenário do meio-campo do Flamengo, vale sempre lembrar. Vocês gostariam de ver o Thiago Alcântara no time de vocês? Manda aqui no chat, não esquece de deixar o like. Seria bom, hein, PVC, vê-lo jogar no Brasil. O Thiago Alcântara tem uma história incrível. Apesar de ser filho do Mazinho, ele é rubro-negro. Eu não acho uma negociação barata e não acho no lugar dele o lugar do De Arrascaeta. Acho que o Lohan é mais De Arrascaeta e o Thiago é mais segundo homem de meio campo. O Thiago, eu gosto de contar isso porque ele é muito símbolo da globalização do futebol mundial, né? Ele nasceu em Bari, na Itália, quando o pai dele jogava no Lecce. Mas nunca viveu em Bari, de verdade. Ele cresceu em São Paulo porque o Mazinho veio jogar no Palmeiras. E o Rafinha nasceu em São Paulo, inclusive. Aí o Mazinho foi para o Valência, ele foi morar na Espanha. E então ele tem nacionalidade espanhola. Aí o Mazinho parou de jogar e veio morar no Rio de Janeiro. E o Mazinho ia buscar o Thiago e o Rafinha numa escola na Barra da Tijuca. E um dia se encontrou com o Adalberto, que foi lateral esquerdo do Flamengo nos anos 80. E o Adalberto, depois de alguns encontros, falou: vem cá, eu estou indo para a Espanha. O Mazinho recebeu o convite para ir para a Espanha para ser dono de uma escolinha em Vigo, onde ele também tinha jogado no... E aí ele foi fazer a escolinha em Vigo e convidou o Adalberto para ir com ele. E com isso foi o Rodrigo Moreno, jogador da seleção da Espanha. Nasceu no Rio de Janeiro, filho do Adalberto. Então, o Thiago, o Rafinha e o Rodrigo se tratam como primos, mas não são primos. Eles são amigos são primos de infância, são primos de criação. E aí o Mazinho voltou para morar no Rio de Janeiro, mas o Rodrigo ficou lá. O Rodrigo, o Thiago e o Rafinha ficaram. O Thiago foi para a escolinha do Barcelona. Então ele, nascido na Itália, crescido em São Paulo, viveu na Espanha, passou a infância no Rio de Janeiro, a adolescência na Espanha, foi campeão da Champions pelo Bayern e hoje joga na Inglaterra. Ele é a globalização. Eu só acho que ele não é 10. Ele é um 8. Ele é da posição do De La Cruz, sem a infiltração. Ele é um cérebro do time. Pode até jogar como meia, mas é uma função um pouco diferente do que ele está habituado a jogar. Fernando Machado diz aqui, nada mal no meu Palmeiras, enquanto o Edeilton Santos fala, sou flamenguista, mas não gostaria de vê-lo no Flamengo. Olá.
Vai ter uma reunião hoje na CBF, né, Igor? Para determinar essas coisas de data FIFA, de quando joga, de quando não joga. E queria saber se você já tem alguma expectativa de quando de se vai ser definido alguma coisa ainda hoje, principalmente com relação aos jogos da data FIFA, como o PVC estava comentando aqui antes da gente entrar no ar, que o Flamengo não quer jogar na data FIFA. Mas e aí, vai jogar quando? Pois é, Dom, esse é o grande mistério de algumas premissas que a CBF colocou para o calendário. Reunião com os clubes hoje, vale sempre lembrar, né, em decorrência da paralisação temporária que houve, diante do pedido dos clubes, em face da calamidade no Rio Grande do Sul. A CBF marcou o Conselho Técnico dos clubes para hoje à tarde, a partir das 2 horas da tarde. Já tem dirigente chegando lá na CBF, porque agora de manhã também tem uma reunião da Comissão Nacional de Clubes, né, que é um fórum menor, né, com representantes das 4 séries do Campeonato Brasileiro, e também vai ter, antes da própria Conselho Técnico, uma reunião do presidente Edinaldo Rodrigues com os clubes do Rio Grande do Sul, especificamente, e a Federação Gaúcha, para entender melhor as demandas que eles têm diante do cenário de calamidade que eles estão enfrentando lá no estado e nas próprias estruturas dos clubes, principalmente a dupla Grenal, que vai ficar aí a longo prazo sem poder usar os seus estádios, tanto Beira-Rio quanto a Arena do Grêmio, embaixo d'água, como a gente viu nas últimas semanas. E por parte da CBF, algumas premissas básicas diante dessa discussão com os clubes não queremos que o Campeonato Brasileiro extrapole 8 de dezembro, que é um desafio muito grande por conta do atropelo que a gente já conhece, que é o calendário nacional, e mais os adiamentos e a necessidade de encaixe de partidas, e também a afastada por parte do presidente Edinaldo Rodrigues a hipótese de rebaixamento, de isenção de rebaixamento, perdão. E aí os clubes vão debater quais as implicações jurídicas ou técnicas, ou de calendário, ou de descanso, diante desse cenário que precisa acomodar a quantidade de jogos que existe no futebol brasileiro dentro desse espaço, até porque a CBF tenta salvar, né, a questão do Mundial de Clubes aí, que a Copa Intercontinental, né, como a FIFA passou a chamar, porque o Mundial mesmo que ela vai chamar é o Super Mundial do ano que vem. Então tem Copa Intercontinental, e o brasileiro, né, eventual campeão da Libertadores, fazendo um jogo a mais nessa temporada por conta da alteração de regulamento. Então, variações do calendário aí que aconteceram nos últimos anos, que deixa a situação do calendário brasileiro ainda mais apertada. Então, a CBF vai se reunir com os clubes para entender o que eles estão dispostos a topar aí, mas de imediato a necessidade seria encaixar essas partidas, obviamente adiadas, dentro das datas FIFA, e aí os clubes, claro, sofrendo, principalmente aqueles que têm jogadores convocados, como você mencionou, o próprio Flamengo, que perde, enfim, pelo menos 3, 4 aí para a seleção uruguaia, Pulgar, sem contar os outros que podem ser chamados eventualmente para a seleção brasileira, embora não estejam convocados para a Copa América no momento. O PVC, a solução, então, se não jogar na data FIFA, é Natal. Tem 2 soluções. A primeira solução, sabe, 8 de dezembro, a data do final do Campeonato Brasileiro, é o dia de Nossa Senhora da Conceição. Eu sei que é dia da Imaculada Conceição, porque meu avô nasceu em 8 de dezembro e sempre disse que nasceu no dia da Imaculada Conceição. Então, uma solução é começar a rezar para a Imaculada Conceição, para ver se dava terminar o campeonato dia 8. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. A outra solução é ter o bom senso de compreender que foi uma necessidade a partir do voto da maioria. Por que o Campeonato Brasileiro parou? O Igor me corrige. A CBF não queria parar o Campeonato Brasileiro. A CBF entendia que muito mais correto seria encontrar datas para os jogos faltantes dos 3 clubes com problemas, mas houve as 15 assinaturas. Depois se juntaram às 15 assinaturas o Bragantino, que no dia da paralisação do campeonato avisou que, olha, eu também sou a favor, mas o meu ofício não chegou em tempo. E o Corinthians, que veio com a esfarrapada desculpa de que eu só não votei a favor porque eu não sou nem Libra nem Liga Forte União. Então conseguiu se equilibrar ali em cima do muro. Mas o fato é que você tem, nesse momento, 15 assinaturas e mais 2 agregados. Sobram Flamengo, Palmeiras e São Paulo, que eram contra a paralisação. Se você tem 17 a favor da paralisação,
Você criou uma situação emergencial e agora você precisa ter uma solução de consenso, que é ocupar a data FIFA. Não era para ocupar a data FIFA, mas passou a haver a necessidade, por uma calamidade pública, de ocupar a data FIFA. A única saída é o bom senso. Não rezar para a Imaculada Conceição. E a Imaculada Conceição, PVC, atende pelos, assim, o nome do presidente Edinaldo Rodrigues, nesse caso, né, que é quem de fato tem o poder de dar a canetada em relação a isso, e a diretoria de competições, hoje chefiada pelo Júlio Avelar. E os clubes têm consequência disso, né? Enfim, a CBF traçou essa data como limite até para não aumentar o número de pendências a serem discutidas, porque, por exemplo, se você estica o Brasileirão para 2025, você tem um efeito dominó em cima dos estaduais e também tem um efeito sobre contratos de jogadores, né? Muitos contratos são, óbvio, firmados até 31 de dezembro. Citar um aqui, Gabigol, acaba até 31 de dezembro o contrato, e aí, se estica o Brasileirão, o que vai fazer? Então, teria algumas repercussões jurídicas, contratuais, enfim, uma série de questões, se o campeonato extrapolasse, né, vier a extrapolar a temporada atual. Uma coisa que a gente já sabe é que não mudará a questão do rebaixamento, como o Igor conversou com o presidente Edinaldo. Vamos escutar o que ele falou? Veja bem, rebaixamento não está no... Tudo é possível, todas as conciliações são possíveis. Agora, rebaixamento não está na proposta da CBF e eu acredito também em nenhum clube, porque a gente obedece um calendário e um regulamento da FIFA, é um estatuto da FIFA, da Conmebol, o estatuto da CBF, tem duas leis que o acesso é eminentemente pelos critérios técnicos, tanto a Lei Pelé como a Lei Geral do Esporte. Portanto, teria que mudar a Constituição para não ter rebaixamento. Vai ter conversa com os presidentes. Exatamente o que a gente tinha falado, né, PVC? Então, por enquanto, isso não vai mudar. E aí, amanhã, o Igor volta para trazer todos os bastidores dessa reunião da CBF e o que vai ficar decidido. Combinado? Quem Beleza. foi com foice, quem foi com faca, quem foi com... Quem levou qual arma? Branca. Mas essas reuniões têm sido mais pacíficas. Já tivemos reuniões mais acaloradas no tempos no passado não tão distante assim, né? Principalmente com algumas figuras mais famosas de embate, assim, vídeo Mário Celso Petralha e Eurico Miranda nos idos lá de 2005, essas coisas, essa discussão de gramado sintético que dava sempre aquela treta. Mas voltaremos sim, reunião mais tarde. A gente vai, claro, noticiar no All Sport tudo que vai estar acontecendo nessa discussão dos clubes na CBF, enfim, situações a serem decididas envolvendo o Campeonato Brasileiro, amigos. Valeu, Igor. Até amanhã, então. Boa reunião aí para você. Bom trabalho. Um abraço a todos.